Bom, a aula passada eu comentei, tu não estava, mas tu chegou a pegar o início sobre a questão dos critérios de nacionalidade. Aí eu Sim. trabalhei bastante com a colega sobre a nacionalidade, fizemos exercícios e tudo. Aí nós iniciamos a falar sobre a lei Ah, orgânica do município de Santa Maria, que aham. na verdade, ela está para o município de Santa Maria como a Constituição Federal está para a República Federativa do Brasil. Então, nós temos Uhum. 3 ordenamentos jurídicos num escalonamento que eu costumo chamar, não, a literatura costuma chamar de a pirâmide de Kelsen. Então, é Uhum. literalmente, eu estou sem quadro aqui, mas literalmente é uma pirâmide onde no topo nós temos a Constituição Federal, abaixo dela nós temos a Constituição do Estado do Rio Grande do Sul e na base da nossa pirâmide, nesse escalonamento, nós temos a lei orgânica de cada município. Sempre obedecendo, olhando para cima, olhando para o vértice. E nós vamos ver isso hoje, que nós vamos começar com muitas coisas repetindo o que diz a nossa Constituição Federal. Então, vamos lá. O artigo 1º da nossa lei orgânica, ela diz que o município de Santa Maria, ele é parte integrante e indissolúvel da República Federativa do Brasil e do Estado do Rio Grande do Sul. Organiza-se autonomamente em tudo o que respeite ao seu peculiar interesse, e aí nós começamos a ter uma ideia de interesse local. Nós vamos precisar disso para uma determinação de competência no futuro, competência Uhum. local, regendo-se por esta lei orgânica e pelas demais leis que adotar, respeitados e admitidos os princípios das Constituições Federal e Estadual, voltando àquele princípio da hierarquia das normas constitucionais. Bom, Aham. artigo 2º, mantém-se o atual território do município. Por que mantém-se? Porque essa lei orgânica, ela foi feita subsidiariamente, em substituição a uma outra lei orgânica que já trazia as delimitações do nosso território municipal. Então, ela não revoga os dispositivos anteriores. Então, mantém-se o atual território do município, sendo seus limites passíveis de alteração, desde que fiquem preservadas a continuidade e a unidade histórico-culturais dos ambientes urbano e rural, nos termos da legislação. Até aí, autoexplicativo, não temos Uhum. nada a acrescentar. Bom, aqui já tem um ponto para destacar. Parágrafo 1º. O município, por iniciativa dos poderes executivo e legislativo, poderá dividir-se para fins administrativos em distritos ou áreas administrativas. O meu município, lá do Alegrete, ele se divide diferente. Ele se divide, É? sim, ele se divide em distritos e subdistritos. Então, por exemplo, algumas outras normas, algumas outras leis orgânicas podem colocar essa discriminação, distritos e subdistritos. No município de Santa Maria, no nosso concurso, não vamos falar em Aham. subdistritos. Ah, Áreas tá. administrativas, importante. Tá. E é executivo e legislativo só. Exatamente. É o Tá. artigo 7º que a gente já, desde a primeira aula, vem falando. Parágrafo, e ainda falamos novamente na aula passada. Uhum. Parágrafo único. É vedado, é proibido a qualquer dos Uhum. poderes delegar atribuições ao cidadão investido em um deles, exercer função em outro, salvo nos casos previstos nesta lei orgânica. O que Uhum. isso significa? Proibido a qualquer dos poderes, do legislativo ou do executivo, delegar atribuições, exercer função em outro, salvo nos casos previstos. Ou seja, princípio da separação, da segregação dos poderes. Ou seja, um empregado, um funcionário, um servidor do poder legislativo que trabalha na Câmara de Vereadores do município, ele deve fidelidade àquele poder sobre o qual ele trabalha. Ele não deve trabalhar ou prestar serviços em outro poder, ou seja, em alguma secretaria
da prefeitura, por exemplo. Se ele trabalha no legislativo, ele é fiel àquele poder, ele tem informações privilegiadas, ele tem um dever de fidelidade com o chefe daquele poder municipal, qual seja o presidente da Câmara de Vereadores, certo? Ele não deve, então, prestar serviços, via de regra, para um outro poder, no caso, o poder executivo, sob pena de prevaricação, certo? É uma questão de fidelidade ao poder a que ele é vinculado. Aí diz assim, salvo nos casos previstos nessa lei orgânica. O que isso quer dizer? Existem exceções. Sempre, quase todas as regras têm exceções. Mas por quê? Quais são as exceções? Quando é que um servidor de um poder poderá trabalhar em outro? Quando ele for convocado, quando ele estiver exercendo uma função gratificada, uma função de confiança. Na lei orgânica de Santa Maria e também no Estatuto dos Servidores de Santa Maria, que é outra legislação que nós devemos conhecer, existe o Instituto da Função Gratificada ou do Cargo Comissionado. Ou seja, é uma prerrogativa na qual um funcionário ele é, digamos assim, aproveitado em outro cargo, em outro poder, mas de acordo com o quê? Com a sua capacidade técnica, com o seu conhecimento privilegiado. Por exemplo, eu posso tranquilamente buscar junto a um auxiliar jurídico lá da Câmara de Vereadores para trabalhar junto com o prefeito, para trabalhar na Secretaria Jurídica, na Secretaria de Apoio Jurídico do prefeito, certo? Alguém que tem um grande conhecimento na área de transporte urbano, lá da prefeitura, um secretário de obras, por exemplo, ele pode tranquilamente vir prestar serviço num cargo, numa função na qual ele vai ter chefia e assessoramento junto ao poder legislativo, certo? Devido ao seu grande conhecimento na área, certo? Então, somente em casos específicos vai haver essa transição entre poderes de funcionários. Muito bem. Artigo 8º, questão de prova. Vamos ver hoje ainda. Como é que se dá a autonomia do município? O que acontece? Quando falamos num Estado soberano, num Estado nacional, República Federativa do Brasil, nós falamos em soberania. Soberania é a autodeterminação de uma sociedade enquanto povo, enquanto nação. E o município não fala em soberania, ele fala em autonomia, ou seja, é a autorregulação dele como ente participante da federação, certo? Ele tem o seu lugar na comunidade do Estado do Rio Grande do Sul e também junto à República Federativa do Brasil. Recentemente, há uns 2 anos atrás, foram convocados todos os prefeitos das mais de 5.000 cidades brasileiras para irem a Brasília, fazerem suas considerações e num congresso de prefeitos. Por quê? Porque eles são representantes de entes federativos, certo? Isso é um sinal da autonomia. E como que essa autonomia ela se manifesta? Por três elementos, por 3 características. Primeiro, pela eleição direta de 21 vereadores, nós vimos que a própria Constituição Federal já traz esse número, né? Por que são 21? Por que são 21 vereadores? Porque nós estamos numa faixa de eleitores entre 180 mil até 260 mil eleitores, certo? Aliás, até 300 mil eleitores. Nós temos 260 mil eleitores em Santa Maria, certo? Então, como nós temos... Então, por conta de nós estarmos nessa faixa, é que nós temos 21 vereadores. Então, a autonomia ela se caracteriza pela eleição direta dos seus vereadores, pela eleição direta do prefeito e do seu vice-prefeito e pela administração própria. Aí nós temos a autonomia da administração pública a nível municipal. Ou seja, é o nosso prefeito que determina como vai ser o transporte público aqui em Santa Maria, é o nosso prefeito que diz se nós vamos ter câmeras
de vigilância nas vias públicas, é o nosso prefeito e seus secretários que determinam quais são as medidas, como vai ser distribuído o valor, a arrecadação nas políticas de saneamento básico e assim por diante. É a autonomia na administração. Tudo bem até aí? Tudo bem até aí.